Então, só para vocês terem uma ideia, né? Um HOA pode ficar entre 200 e 600 dólares por mês, depende da quantidade de amenities que você tem, depende de como aquele condomínio é administrar. Esses custos, né? 200, 300, 600 dólares de HOA, de property tax, se você compra uma casa, você vai ter esses custos, entendeu? Quando você é um inquilino, não. Você vai colocar ali o valor do aluguel mensal e aquele valor pronto, acabou. Você não tem que pensar em HOA, se aumentar o HOA. Você não tem que pensar em property tax, se aumentar o property tax, que aumenta todo ano, inclusive. Quando você é proprietário de uma casa aqui nos Estados Unidos, os custos de manutenção dessa casa geralmente são bem diferentes dos custos no Brasil. E nesse vídeo eu discuto quais são essas diferenças e o porquê. Esse é um corte de um vídeo mais completo e você acha o link no final desse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos comentar um pouco sobre esses custos para vocês terem uma ideia, né? Porque assim, uma coisa que eu sempre ouvi falar quando eu comentava sobre isso, fazer um reel no Instagram, um short no YouTube, falando sobre essa questão de quem paga aqui nos Estados Unidos é o proprietário. Muitas vezes o comentário que vinha era assim: ah, mas não é que o proprietário está pagando, isso tudo está incluído dentro do aluguel. Bom, então vamos pensar assim: olha, tinha um apartamento que eu alugava em Chicago e eu pagava lá 1910, não, na verdade, no primeiro ano foi 1.750 dólares. E o condomínio ali tinha uma piscina, tinha uma academia, tinha portaria 24 horas, a portaria recebia as caixas da Amazon, tinha um estacionamento lá para botar a bicicleta, tinha uma série de coisas bacanas e era em downtown, assim, era em Chicago, no centro, né, uma localidade muito legal. O condomínio lá era 600 dólares. Então, de 1.750 que eu pagava, 600 dólares era o condomínio. E o property tax, o IPTU desse apartamento era 3.900 por ano. Se você fazer aí em 12 meses, dá o quê? Dá por volta de 350 dólares. Ou seja, de 1.750 que a gente pagava de aluguel, a, a, o proprietário tinha que pagar 600 de HOE e tinha que pagar mais ou menos 350. Ele pagava 950, metade daquele aluguel que ele recebia era para pagar o condomínio e era para pagar também o property tax. Então, assim, por mais que sim, tá incluído ali dentro do preço do aluguel, mas veja que a margem desse cara tá bem exprimida, né? Esse cara aí, para ele alugar o apartamento ali para mim e fazer sentido para ele financeiramente falando, como um bom investimento, ou ele pagou muito barato há muitos anos atrás, sabe? É alguma coisa, algum motivo assim, né? Para o negócio fazer sentido. Ou ele está mirando muito no longo prazo e tal. Enfim, pode ter uma série de motivos. Real estate é um bom investimento, sim, nos Estados Unidos. Se você faz ele muito bem, se você compra barato, se você tem ali um aluguel bacana tal, e você mira lá no longo prazo na valorização do imóvel. Mas quando você está alugando, né, esse business de você alugar um apartamento, um imóvel para outra pessoa, você tem que ter muito mais cuidado aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, na minha visão, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Um HOA pode ficar entre 200 e 600 dólares por mês, depende da quantidade de amenities que você tem, depende de como aquele condomínio é administrado, né? Por exemplo, lá em Lake Zurich, onde eu morei, que é Illinois, perto de Chicago, o HOA lá era super caro, na minha opinião. Era 400 dólares e não tinha muita coisa. Tinha uma piscina que a gente usava 2 meses por ano, porque em Chicago é super gelado, só usava no verão mesmo. E eles só tiravam a neve, basicamente, faziam um jardim. Cara, por aquilo a gente pagava 400 dólares, eu achava muito caro, né? Sendo que por 600 aqui em Orlando, por exemplo, você paga 600 dólares num condomínio, geralmente é um condomínio assim, estilo resort, sabe? Que você tem um monte de benefícios, um monte de coisa, entendeu? Então, então, o HOA fica mais ou menos nesse valor, tá? E aí, o que é importante entrar na sua cabeça, né? Esses custos, né? 200, 300, 600 dólares de HOA, de property tax, se você compra uma casa, você vai ter esses custos, entendeu? Quando você é um inquilino, não. Você vai colocar ali o valor do aluguel mensal e aquele valor pronto, acabou. Você não tem que pensar em HOA, se aumentar o HOA. Você não tem que pensar em property tax, se aumentar o property tax, que aumenta todo ano, inclusive. Né? Você não precisa pensar nisso. Esse risco não está com você, o risco está com o proprietário quando você está aqui nos Estados Unidos. E mais uma informação interessante aqui, ó. Em 5 anos que eu tô aqui nessa casa, na região de Tampa, essa casa a gente comprou, né? É uma casa nossa.
E aí tem equipamentos, né? As casas dos Estados Unidos, de novo, elas são muito bem equipadas. Tem geladeira, fogão, tal, tudo que as pessoas têm. E tem ar-condicionado central, você tem aquecedor de água central, você tem water softener, que é para tirar os sais da água, você tem lava-louça, lava-roupa, tal. Nesses 5 anos, olha que já me quebrou aqui, já me quebrou o aquecedor de água, que se fosse um cara trocar para mim, ia sair $5.000, $6.000, eu comprei e eu troquei. Que eu achei que dava para fazer e deu para fazer, tá lá, tá funcionando há uns anos já. O ar-condicionado central quebrou e realmente eu sabia que ele ia quebrar, porque já tinha aí mais ou menos 10 anos quando a gente comprou a casa, então já estava ali mais ou menos nas contas, né? Que ia quebrar o ar-condicionado e quebrou mesmo no ano passado. E aí foi $10.000, né? $10.000 você trocar um sistema de ar-condicionado central, super caro, dinheiro pra caramba. $10.000 é muita grana, gente. E aí quebrou, a gente teve que trocar também. Lava-louça já quebrou, lava-roupa quebrou também. Tudo isso que a gente teve que trocar, tudo isso que saiu do nosso bolso, assim, de forma imprevista, né? Você não prevê isso, você não consegue saber, você não consegue colocar ali no seu orçamento que vai ser um negócio fixo mensal, não é que nem o aluguel, entendeu? O aluguel você tem muito menos risco, você sabe exatamente o quanto você vai pagar durante o contrato, durante esse 1 ano, você sabe que é aquilo e nada mais, entendeu? Então, isso que é importante frisar, essa diferença no mercado imobiliário dos Estados Unidos versus o Brasil. Beleza? E se algum desses eletrodomésticos quebrarem, quem conserta? Boa pergunta, ótima pergunta. Inclusive, quando eu morava lá em Chicago e minha esposa, a gente morava no primeiro apartamento, depois de uns 8 meses mais ou menos ali, não, era o segundo apartamento já, depois de uns 8 meses morando lá, a geladeira parou de gelar. A geladeira já não estava gelando mais, a gente ligou pro proprietário, ele trocou a geladeira. No outro dia já estava uma geladeira seminova lá. Ele comprou, não sei aonde, mas ele comprou uma seminova lá que estava funcionando, entendeu? A gente não tem poder de escolha nisso, né? A geladeira que a gente queria, mas, cara, é a geladeira, entendeu? Que custou lá, sei lá, $1.500 pro cara, e ele teve que tirar do bolso dele, assim, de um dia pro outro, né? Porque não pode ficar muito tempo sem também. Por exemplo, você tá no inverno, quebrou o water heater, que é o aquecedor de água, não tem como você esperar. É uma coisa que é emergência. O cara tem que mandar alguém de emergência, que é bem mais caro, né? O cara lá para trocar o water heater, entendeu? Isso tudo saiu do bolso do proprietário. Então, esses tipos de coisa, eletrodomésticos, tudo da cozinha, se você tá alugando ele funcionando, gente. Você tá alugando ele funcionando. A não ser que o proprietário prove que foi uma negligência sua, por exemplo, sei lá, você colocou. Não sei, gente. Você colocou um negócio que explode do, dentro do micro-ondas, explodiu o micro-ondas. Aí é negligência sua, aí você que se vira, né? Mas você quebrou, porque, sabe, simplesmente é velho, ele tem que trocar, eles têm que fazer isso, tá bom? Depende muito do contrato também. Então, por exemplo, eu sei que nos contratos, dependendo do aluguel, você é responsável por trocar o filtro de ar ou é o proprietário. Nos prédios que a gente morou, de aluguel, o proprietário trocava os filtros de ar também. Por quê? Ele, como proprietário, ele tem interesse de sempre trocar o filtro de ar no tempo correto, para não estragar, para não sobrecarregar o ar-condicionado deles, né? Mas alguns proprietários não pensam assim, eles falam, cara, eu não quero trabalho, eu não quero custo, tal, então empurra isso daí para o inquilino tem que trocar o filtro do ar-condicionado. E aí pode ter uma discussão assim, né? Sei lá, o negócio quebrou, mas você não trocou o filtro e você deveria. E pode dar um problema assim, entendeu? Então, assim, essas coisinhas pequenas, o filtro, quem tem que trocar, ou fazer a grama, cortar a grama, né? Depende do contrato. Às vezes é o inquilino que tem que fazer, às vezes é o proprietário. Se você alugou uma casa que tem piscina, quem que vai fazer a manutenção da piscina? Às vezes é o proprietário, às vezes é o inquilino. Isso é uma questão de você ver no contrato e geralmente é uma coisa que quem estabelece é o proprietário. O proprietário fala, não, eu preciso que você tome conta da piscina, senão eu não te alugo. Ou eu preciso que você faça grama, senão eu não te alugo, já estou ali abatendo o valor, entendeu? Então isso depende um pouco do contrato, mas o que eu falei aqui das diferenças é meio que uma via geral, via de regra, é assim que funcionam essas diferenças bem claras aqui dos Estados Unidos, tá bom?
Você já resolveu a parte do visto de imigração e está agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.